2023 está acabando, estamos chegando em 2024. Tivemos não só um ano repleto de muitas notícias e muitos acontecimentos, guerras, política, muitos problemas que aconteceram que acabaram segurando o crescimento dos fundos imobiliários, mas também não só nesse ano, como também nos anos passados. Desde 2020 tem sido um ano bem difícil para os fundos imobiliários. E a intenção aqui nesse vídeo é não só pegar um pouco dessa bagagem desses últimos anos, mas também olhar para frente, para a gente olhar um pouquinho para 2024, entender um pouquinho do que a gente pode esperar, alguns movimentos que podem acontecer, algumas coisas que talvez você tenha que ter um alerta maior, uma atenção maior para você se precaver, para você acabar não tendo algum tipo de prejuízo, algum problema na sua carteira. Então, eu vou listar aqui 5 tópicos, 5 coisas que você precisa saber, que você precisa entender e também prestar atenção para 2024. Então, começando pelo IFIX, como eu mencionei, 2020 foi um ano bastante difícil para tudo, para todos, mas também para o IFIX. A gente imaginava que em 2021 o IFIX já começaria a melhorar um pouco mais do que ele melhorou naquela época. 2022 virou um ano de promessa que passou para 2023, que está passando aqui para 2024. Então o IFIX, nesses últimos 4 anos aproximadamente, ele teve dificuldade de se valorizar. E quando a gente fala de IFIX, a gente está falando do índice que mede basicamente a média dos fundos imobiliários. Então, quando você olha para o IFIX, você está olhando ali o mercado de fundos imobiliários. Ele não se valorizou tanto ao longo desses últimos anos. Em 2023, ele valorizou algo próximo a 11%. Então, não é um valor tão expressivo assim como a gente esperava que seria, principalmente pelo potencial que os fundos imobiliários tinham e ainda têm para entregar. Isso é um ponto importante porque aconteceu muita coisa no meio do caminho. Então a gente teve pandemia, a gente teve não só uma, como 2 guerras e um terceiro potencial conflito ali. Tivemos questões políticas, tivemos questões jurídicas, tivemos questões também tributárias, muitas que talvez passariam, mas acabaram não passando. Então foi muito barulho nesse meio do caminho que acabou segurando o IFIX. Muitas ficaram para trás, algumas ainda estão aí e outras obviamente surgirão no futuro. Então uma das principais coisas que você precisa saber é, dentro do IFIX temos obviamente um potencial, e eu vou falar um pouquinho mais para frente num outro tópico sobre esse potencial, mas temos um potencial para o IFIX valorizar. Só que não depende simplesmente de fundo imobiliário ir bem, não depende simplesmente dos juros subirem ou caírem. Existe uma gama de coisas que precisam acontecer, ou talvez não acontecer, para que o IFIX possa melhorar, possa valorizar. Então a gente precisa de um cenário mais favorável em praticamente aqui todos os âmbitos, principalmente econômico, político também, e o internacional tem afetado também. Então, esses vários tópicos são importantes para que o IFIX melhore. Então, entenda que esse ponto aqui é só para você saber, porque ele está totalmente fora do seu controle. O que eu posso te dar aqui de talvez uma dica, uma sugestão para você mitigar quaisquer problemas ou dificuldades dentro dessa camada que você não tem controle, é você, obviamente, diversificar a sua carteira. Então, você pode colocar dentro da sua carteira outros tipos de ativos, além de fundos imobiliários, para você estar mais protegido. Mas aqui não é uma coisa que você consegue controlar o fator externo, apenas o interno. É uma forma de mitigar e não resolver. Então, um ponto importante aqui é, o IFIX, ele vem ali meio que sobe um pouquinho e para, sobe um pouquinho e para por conta de todos esses conflitos e questões, mas a gente espera, somos um pouco mais otimistas aqui de que 2024 de fato seja um ano um pouco melhor, como veremos aqui nos próximos tópicos que temos algumas observações positivas para o mercado de fundos imobiliários. Um segundo ponto que vai junto com o IFIX são os indicadores econômicos, e eu vou falar aqui principalmente da Selic e também do PIB. Então, quando a gente olha para os fundos imobiliários, esses são 2 grandes indicadores. A inflação também, mas a inflação eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente. Mas esses 2 aqui, a Selic e o PIB, são muito importantes para o andamento dos fundos imobiliários. Então você já deve ter acompanhado nesses últimos anos, a Selic bateu quase 14% ao ano, e quanto mais alto for a Selic, mais para baixo os fundos imobiliários tendem a caminhar. Por quê? Porque quando o investidor vai fazer conta e ele olha, eu posso colocar meu dinheiro na renda fixa, que vai render ali seus quase 14% ao ano, basicamente, praticamente sem nenhum risco. E eu olho para o outro lado, que eu tenho fundos imobiliários que estão rendendo, só olhando os rendimentos, aproximadamente ali uns 10% ao ano. Você olha para um lado, olha para o outro, o investidor ele vai optar pela renda fixa, que é mais segura e a princípio tem, ou pelo menos em uma primeira visão, tem uma rentabilidade maior do que fundo imobiliário. Então eles tiram ou deixam de investir em fundo imobiliário e começam a alocar o dinheiro em renda fixa. E isso, com um movimento constante, vai fazendo com que os fundos imobiliários vão caindo. Então quanto mais alta a Selic, os fundos imobiliários tendem a ir mais para baixo. Mas agora a gente entrou num ciclo inverso.
Ou seja, a Selic está começando a cair, ainda estamos em 2 dígitos, e os fundos imobiliários já deram uma pequena reagida. Mas se você olhar do ponto de vista histórico, olhar o IFIX, se você olhar também do potencial que os fundos imobiliários têm para entregar, se você olhar também o quanto que eles já vêm entregando de renda, principalmente os fundos de tijolos, você enxerga que há um potencial ali de valorização, de crescimento, até de oportunidades de investimento. Então, conforme essa balança vai mudando e vai pesando mais para o lado de fundos imobiliários e menos para a Selic, a gente tem um cenário onde o IFIX pode valorizar. Por isso que a gente enxerga que em 2024 pode ser um ano de destravar valor para o IFIX, inclusive destravar também o tamanho do IFIX no sentido de que os fundos imobiliários também devem captar mais dinheiro, crescer. Consequentemente, o IFIX acaba crescendo por conta disso, né? Que são fundos bastante robustos ali dentro. Então, é um ano que a gente enxerga que pode ter bastante crescimento e com crescimento costuma vir também valorização. Em muitos casos também os fundos crescendo também, eles melhoram o seu portfólio. Então, é uma visão positiva que temos, mas é importante também mencionar aqui, já deixar de disclaimer para este tópico e para os próximos, não há garantias, eu não posso prometer nada disso. É uma visão que temos que pode se concretizar, mas se amanhã ou depois acontece alguma coisa fora do nosso controle, acontece na economia, enfim, aonde for que seja no país, isso pode não se provar verdade. Então é importante a gente entender que temos uma perspectiva e não uma garantia. E até um dado interessante que eu até recomendo que vocês acompanhem é o dado do Banco Central. Inclusive ele solta o Boletim Focus toda segunda-feira que vocês podem acompanhar. Você pode entrar até direto no site do Banco Central, seguir no Instagram, onde for mais fácil para vocês. E tem um dado interessante aqui, que se a gente olhar qual que é a previsão, ou qual que é a expectativa, melhor dizendo, da Selic para 2023, encerrar em 11,75%, 2023. Para 2024, qual que é a expectativa? Que já encerre em 9,25%. Ou seja, a expectativa da Selic no ano que vem já é de abaixo de 2 dígitos. Então a gente saiu de quase 14, estamos numa expectativa de chegar ali um pouquinho abaixo de 10, 9,25. Então se isso se concretizar, como eu falei, tende a destravar valor nos fundos imobiliários. Aqui até um outro ponto importante também de mencionar, quando eu falo destravar valor para fundos imobiliários, valorização de fundos imobiliários, eu estou olhando, obviamente estou generalizando, estou falando de uma forma bastante ampla e cabe a você, investidor, escolher os fundos imobiliários certos, os bons, os melhores. Por quê? Porque não é garantido que todos vão subir. Aqueles ruins, ou que têm um portfólio menos do que ideal, ou aqueles que têm problema, ou aqueles que, enfim, por qualquer motivo que seja, não estejam desempenhando muito bem, eles talvez não vão valorizar tanto assim. Mas aqueles bons, já consolidados, que estão entregando resultado, esses têm mais potencial de valorizar. E só para também adicionar ao ponto da Selic, eu mencionei o PIB. O PIB basicamente é a atividade econômica, é o crescimento do país. Se o PIB está alto ou está subindo, quer dizer que o país está crescendo. E com o crescimento, com o fomento da economia, isso também acaba fomentando os fundos imobiliários. Então é mais dinheiro que eles podem captar, é mais dinheiro que eles podem investir. A construção civil, né, agora fugindo um pouquinho dos fundos imobiliários, né, a construção no Brasil pode voltar a ficar mais aquecida e isso também reverte para os fundos imobiliários que podem ser os próprios construtores, como podem ser os compradores desses imóveis. Então a economia começa a girar e isso começa a favorecer também os fundos imobiliários. Então se a gente tiver um cenário de Selic realmente em queda, PIB subindo, maravilha para os fundos imobiliários, mais um gatilho que pode propiciar um crescimento para o IFIX, principalmente agora no nosso cenário de 2024, mas também indo mais além. Então, nos aprofundando aqui mais um pouco para ficar mais específico, vamos falar de um pouquinho dos setores, né? O que a gente entende que tem de interessante nos setores de fundos imobiliários dentro desse contexto de 2024. Eu vou deixar para falar de fundos de papel no próximo tópico, que eu vou dedicar exclusivamente a eles, mas a gente pode começar aqui por escritórios, né? Escritórios é um setor muito interessante, é um setor que tem belíssimos imóveis dentro do portfólio de fundos imobiliários, é aqueles grandes prédios, arranha-céus quase, que você consegue olhar em São Paulo principalmente. Então, o setor de escritório tem esse perfil, tem essa característica. Óbvio, eles também têm outros tipos de imóveis ali dentro, mas conseguimos encontrar algumas joias em alguns deles. O ponto é o seguinte: esse é um setor que foi muito perturbado, ele foi muito prejudicado desde a pandemia, por conta de home office, a vacância subiu muito, a gente começou a ter alguns problemas econômicos e o setor foi esfriando. Então é um setor que tem muita vacância, olhando assim no geral, né? Novamente estou generalizando, mas é um setor que tem bastante vacância, e isso fez com que o rendimento caísse e também fez com que a cotação acabasse caindo. Então você vai ver muitos fundos de escritórios que estão muito descontados em relação ao seu valor patrimonial. Olhando para 24, a gente espera que
que esse cenário melhore, como já vem melhorando, porém de uma forma mais lenta. Porém, é um setor que não é tão óbvio assim, não é um setor que você tem garantido rapidamente uma recuperação, que tem garantido essa recuperação, então é um setor mais desafiador. Porém, é um setor que você encontra muitos fundos, olhando para o valor patrimonial, muito descontados. Todos são oportunidades? Não necessariamente. Aí cabe a você fazer sua análise especificamente lá. Mas é um setor que tem bastante dessa discrepância, assimetria entre valor patrimonial e o valor sendo negociado. Mas tem muito desafio. Os shoppings também foram muito afetados porque fecharam lá em 2020 por conta da pandemia e desde lá foram se recuperando. Porém, em 2023, principalmente, a gente conseguiu ver um grande crescimento deles em vários caminhos. Rendimento, muitos aumentaram. Venda de imóveis, muitos venderam imóveis e também geraram ganho de capital, que também gerou mais rendimento. Muitos compraram, muitos emitiram cotas, ou seja, captaram mais dinheiro, cresceram e a sequência disso continua. A gente continua vendo, ainda hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, os fundos de shopping performando muito bem, muitos já negociando acima do seu valor patrimonial, entregando uma ótima renda, e a gente entende que é um setor também bastante interessante para 2024, até porque, e aqui generalizando um pouco na questão de imóveis, de tijolo em geral, a gente tem uma expectativa de ter reavaliações positivas do patrimônio. Então, uma vez por ano, esses fundos de tijolos fazem essa reavaliação do patrimônio e a gente espera que agora com a Selic caindo, eles tenham uma reavaliação positiva. E mais uma vez, estou generalizando, então é importante você entender que alguns vão valorizar mais, outros menos, outros podem até desvalorizar. Tudo vai depender do portfólio do fundo e você, como bom investidor, cabe a você olhar e identificar quais são esses fundos. Logística, eu não preciso falar tanto, logística você acompanhou desde 2020 com a pandemia, eles cresceram muito, porque com o crescimento do e-commerce fomentou muito esse setor. Construíram muitos galpões, muitas empresas alugaram mais espaços, construíram espaços para si, então é um setor que cresceu muito, continua crescendo, porém, uma coisa que é interessante a gente avaliar é que o espaço, ou talvez a região que acabou sendo a mais buscada, mais valorizada e a que trouxe também em geral, mais retorno para os fundos, foi justamente o espaço, o círculo, o raio mais próximo de São Paulo. Então, raio 15, raio 30, até talvez raio 60 ali, mais próximo de São Paulo, foram os imóveis que acabaram entregando ali um resultado generalizando maior também. Então, logística é um setor que está indo muito bem, foi muito bem, continua indo muito bem. E também falando de renda urbana, que eu não posso deixar fora, renda urbana é também um setor de tijolo, é um setor que tem se provado muito resiliente nesses últimos anos, porque principalmente investem em ativos essenciais, como supermercados, então até em pandemia eles ficaram abertos o tempo todo, continuaram tendo fluxo durante esse tempo todo, então se provou um setor muito resiliente e a gente entende que daqui para frente vão continuar crescendo, vão continuar expandindo essa tese de renda urbana que não é apenas supermercado, também tem laboratório, lojas, restaurantes, lojas grandes como lojas de construção, então é um setor bastante variado. Por natureza acaba sendo mais ativo para gerar alfa para o investidor, né? O gestor consegue vender imóvel, fazer ganho de capital, ele é mais diversificado por natureza, então tende a ser também um setor bem interessante, não só para 2024, mas no geral. E agora para o nosso quarto tópico, entrando em fundos de papel, que eu tenho certeza que você está com dúvida. Fundo de papel já vai entrar numa visão um pouquinho diferente. Do ponto de vista de oportunidade, obviamente a gente consegue encontrar oportunidades. Se você olhar a relação entre valor patrimonial e o valor sendo negociado, você vai ver que a maioria dos fundos de papel ou estão logo ali no valor patrimonial ou já estão com desconto, ou seja, abaixo do valor patrimonial. Novamente, estou generalizando, então é importante você olhar sempre individualmente cada fundo para analisar e estudar a qualidade dele. Mas um ponto que eu quero trazer aqui é a questão da inflação. E a inflação aqui eu vou trazer novamente a nossa imagem ali do Banco Central para a gente ver um pouco da expectativa. Quando a gente pega da pandemia, um pouco mais para frente, o IGPM, o IPCA, você vai ver que historicamente eles estiveram muito altos, principalmente por consequência de tudo o que aconteceu durante a pandemia. Só que agora, nesse último ano, o IPCA começou lentamente, gradativamente a cair. E isso é muito importante porque isso reflete nos seus fundos de papel. E de acordo aqui com o Banco Central, a expectativa para o fim de 2023 é que o IPCA acabe em 4,51%. E para 24, que ele feche o ano em 3,93%, ou seja, ainda mais queda. E por que esse dado é importante? Porque a maioria dos fundos de papel tem os CRIs, os ativos em que ele investe, atrelados ao IPCA. Ou seja, eles são corrigidos pelo IPCA. A rentabilidade desses ativos é corrigida pelo IPCA.
Consequentemente, se o IPCA está caindo e continuar a cair, o que acontece? São corrigidos, os CRIs são corrigidos também a um valor mais baixo, ou seja, o rendimento acaba caindo também. E no começo do vídeo eu mencionei sobre a Selic. A gente tem muito fundo de papel que também é atrelado ao CDI. CDI, Selic, a gente coloca ali muito próximo um do outro. Então, esses que são atrelados ao CDI, conforme a Selic vai caindo, a correção deles também vai caindo, o rendimento deles também vai caindo. Então, o ponto importante para você saber para 2024 em relação aos fundos de papel é que, potencialmente, os rendimentos, de uma forma geral, vão cair. E não é cair do ponto de vista negativo, eles vão pagar menos, eles estão piores, eles estão rendendo de uma forma ruim agora. Eles estão se readequando a uma nova realidade. Hoje estamos em uma realidade, ou estamos caminhando para uma realidade de inflação baixa e uma Selic menor, pelo menos abaixo de 2 dígitos. E daí, os fundos imobiliários de papel se adaptam a essa nova realidade. Quando a gente estava naquela realidade de IPCA de 10%, na inflação de mais de 10%, o IGPM que chegou a bater uns quase 30%, eles estavam numa outra realidade, eles se adaptaram àquela realidade e pagaram mais. A realidade mudou, eles mudam também. Então saiba que não é que os seus fundos imobiliários de papel, de uma forma geral, são todos ruins agora porque pagam menos, é simplesmente uma realidade econômica diferente. Então você pode abrir o site do FIS, por exemplo, pega lá a tabela de todos os fundos e vai dando uma olhada nos rendimentos. Por que eu quero que você faça esse exercício? Ou melhor ainda, pega os fundos da sua carteira e olha os dados deles. Porque em 2023, para vários setores, eu já mencionei a questão do fundo de papel. E olhando para os fundos de tijolo, a gente teve vários setores que fizeram muitas vendas, que tiveram ali uma gestão ativa. E alguns até que poderiam ter sofrido mais. O que eu quero dizer com isso? Que os rendimentos que você vê hoje não são, de forma alguma, uma garantia de rendimentos que você vai enxergar em 2024. Alguns fundos têm potencial de manter, mesmo aqueles que estão vendendo imóveis, outros não. Então, o ponto que você precisa saber aqui para 2024 é que teremos um cenário diferente econômico, pelo menos como as coisas estão se desenhando. Muita coisa foi feita em 2023 com esses fundos de tijolos, de gestão ativa, vende aqui, faz ali, emissão, sobe, desce. Isso vai afetar o rendimento do fundo imobiliário. E no ano que vem, pode ser que em algum momento esse rendimento caia, pode ser que ele se mantenha, pode ser que ele suba. Então, o que eu quero trazer de atenção aqui para você, que eu acho extremamente importante que você faça, não apenas olhando para 2024, mas que seja um ponto de análise recorrente no seu estudo, é sempre identificar como é que aquele rendimento do seu fundo ele está se comportando, ele vai se comportar, como ele foi construído. Porque se a gente olhar para um fundo de tijolo, que é um pouco mais fácil de só entender esse conceito, você tem imóveis, esses imóveis têm inquilinos, esses inquilinos pagam aluguel, o fundo recebe aluguel, desconta a taxa e te paga, certo? Quando eu vendo um imóvel, eu coloquei dentro dessa matemática um componente não recorrente. Ou seja, eu fiz uma venda, eu não tenho mais um imóvel, essa venda me gerou um lucro, agora eu vou colocar esse lucro no meio desse rendimento para você receber. Só que uma hora eu distribuí todo esse lucro. E daí? E daí eu volto para o patamar que eu estava antes. Então meu rendimento cai. Mas não é que ele caiu, na verdade, ele simplesmente voltou para o patamar normal dele. E eu dei esse exemplo para você entender que os rendimentos, e eu acredito que cada vez mais eles vão ficar dinâmicos ao longo do tempo, você precisa entender como eles funcionam, para você não acabar sendo pego de surpresa. O meu fundo de tijolo, ele subiu o rendimento, deu uns meses, caiu, putz, fundo ruim, o que aconteceu? Na verdade, não é isso. Ele fez ali uma venda, aumentou, te entregou a mais, te entregou um extra e voltou para o normal. Tudo certo. Só que as pessoas que não sabem disso, não acompanham isso, não entendem isso, acabam olhando com um olhar mais negativo e daí acaba, muitas vezes, até vendendo o fundo sem precisar vender o fundo. Então é importante você entender como que funciona os dividendos. E para 2024, olhando que em 2023 a gente teve muitas vendas, 2024 a gente deve ter também algumas mudanças, potenciais oscilações, tanto positivas quanto negativas em rendimento, principalmente de fundo de tijolo, até porque de fundo de papel eu acabei de mencionar no quarto ponto. Moral da história. A gente não tem bola de cristal, a gente não sabe prever o futuro, a gente não tem como prever o futuro, mas o que a gente consegue fazer é analisar os dados de hoje para ter uma ideia do que pode acontecer amanhã. E a gente se prepara tanto para o cenário positivo quanto para o negativo. Então você, papel como investidor, deve ser sempre buscar oportunidades e se proteger de qualquer coisa ruim que possa acontecer. E eu trouxe aqui alguns tópicos para justamente ajudar você nessa jornada. Então se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos e a gente se vê numa próxima.